Vamos começar aqui oficialmente mais um encontro do projeto de extensão Palavra Plural, que está ligado à Pró-Reitoria de Extensão e ao IAD, o Instituto de Artes e Design. E hoje a gente está recebendo o Matheus Simone. Quero agradecer a todos os presentes, né, todo mundo que está aqui com a gente, e especialmente o Matheus, que está dedicando esse tempo para compartilhar o processo e os trabalhos dele, mostrar e conversar com a gente. E quero dizer que é uma alegria muito grande ter o Matheus de volta, digamos assim, mesmo que virtualmente, né, no IAD. A gente já se conhece há muito tempo, né, Matheus? Matheus foi meu aluno há bastante tempo. A gente trabalhou juntos em alguns projetos e a gente se tornou interlocutores, né? E acho que isso foi uma grande conquista, assim, que esse espaço proporciona, né? Que são bons encontros e encontros que vão que eles ultrapassam, né, esse ambiente de sala de aula e acabam se tornando parcerias, colaborações e diálogos que são sempre importantes para qualquer processo, né, de crescimento artístico e existencial, assim. Então, agradeço muito a presença do Matheus. Não vou falar muito aqui, senão já me emociono, né? Eu vou apresentar, então, o Matheus rapidamente, e aí eu passo a palavra para ele, para que ele possa começar, então, a dinâmica, para quem não veio ainda nos encontros, é a seguinte: o Matheus vai ter um tempo, mais ou menos a gente combinou uns 40 minutos para apresentar o trabalho dele, depois a gente abre para questões, comentários, dúvidas, enfim, daí a gente abre para conversa. E só para lembrar, assim, que durante aqui o encontro, a gente vai postar no chat o link para lista de presença, tá? Então, vocês já podem preencher para receber o certificado depois. Então, Matheus, como eu falei para vocês, né, ele é egresso do IAD, do Instituto de Artes e Design da UFJF, tanto na graduação quanto no mestrado. Ele é mestre em artes, cultura e linguagens, né, pelo FJF, também graduado tanto no bacharelado interdisciplinar em artes e design, como em artes visuais. Relações e tensões entre espiritualidade, jogo, violência e sexualidade se fazem presentes em seu trabalho como artista visual. Tendo vivido a maior parte de sua vida no litoral brasileiro, essa paisagem e suas ecologias servem de pano de fundo para as proposições que fazem arte. Desde 2013, exibe seu trabalho em festivais de performance, de videoarte e exposições de arte contemporânea. Então, vou destacar aqui algumas, né, que foi o 6º prêmio EDP nas artes, no Instituto Tomi Otaki. O Matheus também participou recentemente do programa Lab Cultural, do BDMG Cultural, participou de salões, exposições em Juiz de Fora, Porto Alegre, Belém, São Paulo, e outras cidades que têm uma participação assim, efetiva, né, no campo da arte. Bordado, fotografia, vídeo, escultura e instalações, algumas das linguagens que o Matheus recorre para expressar o que considera seus gestos, grifos, comentários, deslocamentos e construções que frequentemente tomam como ponto de partida a vontade de investigar noções de confiança, cuidado, proteção, sob contextos de medo, violência e incerteza. Então, Matheus, seja bem-vindo. Como vocês veem, o Tom está querendo participar, assim, muito do nosso encontro. Mas agora é contigo. Muito obrigada, Matheus. Estamos aqui te ouvindo. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, Letícia. Eu agradeço também a você, Letícia, agradeço a equipe que está aí junto contigo, do Palavra Plural. Para mim especialmente agora, em que eu não estou mais em Juiz de Fora, e faz pouco tempo até, hoje
vivo e trabalho em Salvador, aqui na Bahia. Então, tá de volta, a gente estava brincando aqui um pouco antes de começar a chamada, né? Tá de volta ao IAD, ainda que nesse espaço digital, para mim é muito especial. Por questões que são afetivas, claro, né? Afinal, Letícia, como ela mesma falou, é uma amiga, foi professora também, interlocutora, mas também porque minha formação ela se deu, se não totalmente, pelo menos em grande parte, na UFJS. Então, é uma instituição que participa, né, da minha vida. Eu estava fazendo as contas aqui, eu tenho 27 anos. Então, esse tempo que eu fiquei em Juiz de Fora, praticamente um pouco mais de 25% da minha vida, assim. É bastante coisa. Então, eu falei ali de litoral, eu acho que Juiz de Fora também está muito presente no meu trabalho. Bom, vou começar. Eu vou compartilhar aqui umas imagens com vocês, ok? E fiquem à vontade para me interromper, especialmente caso vocês não estejam me vendo ou ouvindo, tá? E vamos lá. Vocês me veem, ou veem a tela, na verdade? O slide? Sim, a gente está vendo bem e te ouvindo bem também. Tá. Então, antes de voltar a atenção porque está aqui, agora compartilhando com vocês, eu vou ler um curto texto que vai nos servir, na verdade, de uma certa orientação, tá certo? Então, assim, são alguns assuntos que me interessam, obviamente, não todos os assuntos do mundo, mas pensando na conversa que se anuncia aqui, o que eu poderia ou deveria falar no encontro chamado Palavra Plural. Ora, sei que, mesmo em minha voz individual, reside em pluralidade, uma comunidade em nossas subjetividades. No entanto, em meu processo criativo, e também nas relações afetivas sociais das quais eu participo, busco pensar, essas comunidades, em minha voz, elas se fazem presentes, elas se expressam como? Tenha consciência de quais são elas. Minha família, o lugar onde moro, a quem me dirijo, os espaços e situações que me produzem ou produziram interesse. Em suma, quais são as paisagens que me atravessam e por que elas o fazem? Como eu falei ainda há pouco, são 27 anos de vida, não é tanto tempo assim, mas é tempo demais para se tomar como espectro e referência para orientar essa pergunta, aqui e agora, nesse encontro de 2 horas. Interessa-me pensar que tudo isso que falei se corresponde, pois tratando-se de uma relação em curso, com a ideia de jogo. Existe um campo, um tabuleiro, um ambiente. Existe o tempo de se jogar, limitado, pois morreremos, ou simplesmente nos desencontraremos ao fim dessa chamada. Existimos, estamos aqui e agora, eu e vocês aí do outro lado da tela, talvez não tão dispostos quanto gostaríamos, no entanto disponíveis para uma relação dialética. Uma troca, uma conversa, um jogo, algo que possa eventualmente nos afetar. E existem também as peças, uma bandeirinha, peões de xadrez, um ponto de contato, nosso objeto, um assunto de interesse comum. Então, vou arbitrariamente estabelecer aqui que o nosso assunto em comum é a palavra, a pluralidade e como meus procedimentos, meu processo criativo tende a se encontrar com essas ideias. Para começar, eu há pouco tempo, digo no final de 2020, defini a minha dissertação de mestrado no IAD, na UFJS, e o seu nome, seu título era Cartografias do Jogo, entre Corpos, Afetos e Poder. Então,
essa ideia de jogo ela vai atravessar muito as associações que eu faço, que o meu trabalho, né, os gestos que eu produzo, eles fazem. Então, pensando nisso, eu estou considerando aqui que nosso tabuleiro, ou os tabuleiros das ideias de campo, eles são os espaços. Os jogadores costumam ser os corpos, não o corpo, mas corpos, que são diferentes entre si. E tudo de bagagem que eles carregam. A bola do jogo, são, para mim, os textos. Sejam eles verbais, no caso da palavra, ou não verbais, como a imagem. E pensando que aqui, formalmente, digamos, eles estão aí divididos, mas eventualmente eles se cruzam, essas duas ideias. E o tempo, que é o tempo do jogo, o tempo dessa chamada, o tempo do trabalho, o tempo da vida, eu busco pensar que, quando se trata dos gestos artísticos, dos meus trabalhos, das coisas que eu produzo, existem tempos, existem temporalidades distintas. Bom, e aí, ainda tomando essa ideia de jogo como ponto de partida, eu busco pensar nessa pergunta, assim, que acaba sendo algo que, ao menos agora, assim, recentemente, me serve como uma orientação. De que maneira a minha presença, os meus gestos podem grifar, evidenciar, catalisar relações, e essas relações que eu percebo no jogo. Bom, no jogo, no espaço, nos corpos ou com os corpos para os corpos, na própria bola e na percepção do tempo. Ok? Então, para isso, obviamente, não vou responder, porque talvez isso seja uma coisa que vai me acompanhar, né? Essa inquietação, mas até aqui, as imagens, os trabalhos que eu produzi, eu percebo que eles buscam, de alguma maneira, se somar a esse enigma, né? Não exatamente resolver esse problema, mas potencializar, inclusive, essa questão. Então, organizou aqui para a gente uma certa linha do tempo com os trabalhos que a gente vai tomar aqui como um fio condutor dessa fala. São os maresias, direções para o invisível, estudos cartográficos de ostracismo, calambos, plano de fogo dos montes e muragens. Alguns certamente ficaram de fora, e esses trabalhos acho que são a seleção que eu organizei aqui para a gente, para servir de um ponto de contato infinito. Então, para começar, por que eu coloco aqui esse trabalho em Maresias? Esse trabalho, como a Letícia falou, e também falei um pouco logo aqui no início, nos ambienta nesse contexto litorâneo, que é onde eu passei a maior parte da minha vida, que é a região dos lagos. Então, em algum momento, já estava morando em Juiz de Fora, realizando assim, constantes retornos até a casa dos meus pais. Em algum momento, me veio assim, esse encontro com praias de nudismo que existem nessa região. Isso, de alguma maneira, ali em 2015, ainda estava na graduação, produziu uma profunda afetação em mim, assim, uma perturbação. E essa perturbação eu decidi acolhê-la. E durante esse tempo, nesse acolhimento, eu acabei produzindo textos, imagens, e eu acredito que os trabalhos que se seguiram, todos eles têm como um ponto ali, uma raiz, esse momento. Nessa praia de nudismo,
numa delas, ou nas duas, na verdade. Por que eu estou falando nudismo, né? Abrindo um parênteses. Existem as praias de naturismo, e nelas, a prática da nudez, ela é regulada. Existem associações, existe uma certa vigilância, existem regras, existe uma ética, né? Existem valores que as pessoas ali presentes precisam seguir para poder tornar aquele convívio ali equilibrado, digamos assim. No entanto, nas praias de nudismo, a única coisa que funciona é o fato de corpos estarem nus. Não tem assim uma vigilância é, formalizada, mas não quer dizer que essa vigilância não aconteça entre os próprios banhistas. Então, em 2015, eu comecei a frequentar essas praias de nudismo. Foi uma experiência muito intensa, porque os banhistas são, em sua grande maioria, homens heterossexuais ou mesmo que não heterossexuais, mas homens cisgêneros. Então, isso também produz um certo recorte, né? De gênero, um recorte social, um recorte econômico. Eu fui olhando para isso. E, à medida também que eu ia acompanhado de certas pessoas, amigas, amigos, fui percebendo também que a maneira que elas respondiam a essa experiência era muito distinta da minha maneira. E por não haver essa regulação, isso abria margem também para que uma prática, uma performance da sexualidade, ela acontecesse de uma maneira muito diferente de uma praia de naturismo, ou mesmo de praias, digamos, convencionais. Em algum momento, a maneira que eu enxerguei de continuar a frequentar essas praias, reestabelecendo para mim, para minha presença, mas também para as pessoas que estavam ali em relação comigo, inclusive os próprios banhistas que frequentavam ali, era me munir dessa câmera que vocês estão vendo aí, essa câmera da Hot Wheels, que é uma câmera que eu ganhei quando criança. Eu não usei quando criança, não tenho nenhum registro de quando criança, mas eu retomei essa câmera para poder, a princípio, usá-la como uma extensão do meu corpo ou uma ferramenta muito próxima a, a um escudo, digamos assim. A gente poderia pensar algumas coisas a partir daí. Mas não apenas ela, assim, eu também consigo fazer registros de outras formas, pensando também nos limites assim, morais, éticos, de estar registrando pessoas ali naquele lugar, né? E toda a complexidade que isso gera. Eu fui convivendo com esses registros durante os anos, pensando também nas questões acerca dessas histórias. E, em algum momento, conversando pesquisando e conversando com o presidente da Associação de Naturismo, eu descobri, né, eu cheguei a essa informação de que são dados aos frequentadores que ficam ali na praia, à espreita, num lugar muito semelhante ao das próprias aves, assim, as gaivotas que ficam ali nesse ponto de encontro entre a água e a areia. É dado o nome a eles, assim, como uma certa gíria, de maresias. E a maresia, para quem agora aqui em Salvador, mas também quem está no litoral, sabe que a maresia é como se fosse uma bruma. Ela não está exatamente no alcance das mãos, mas isso não quer dizer que ela não exista e não seja perceptível e nos invada também, né? Então, essa ideia de maresia me serviu de maresias, né? Me serviu de ponto de partida para poder pensar não só nessas pessoas que estão ali, mas também a mim mesmo. Então, essa série fotográfica, ela se originou, é uma série, pensando assim, de uma maneira técnica, são, em sua maioria, eu falei da câmera da Hot Wheels, mas esses registros, eles também são feitos são filmados primeiro, e eu seleciono frames
desses vídeos, e faço uma série de camadas, assim, no sentido de imprimir um suporte até que, preservando, tentando borrar um pouco a identidade das pessoas, até que eu cheguei nessa emulsão, que eu digo de uma emulsão artesanal, né, que é um certo polímero, que me permite, inclusive, trazer esse aspecto translúcido, meio de como se fosse a própria superfície da pele, e fragilizar. Então, essas são 3 fotos. Nessa terceira, também tem eu aí, né? Então, essa é uma preocupação, digamos, de me colocar também nesse lugar, porque acho que tem uma coisa que esse trabalho me ensinou foi também de pensar que nesse jogo eu sou tão maresia, tão jogador, tô num lugar muito semelhante dessas pessoas que eu estou, de alguma maneira, fotografando, retratando, né? Então, esse é o primeiro trabalho, assim, para poder ambientar algumas preocupações que a gente vai ver mais para frente. Então, Matheus, isso foi ele... posso te interromper e te fazer uma pergunta em relação a esse trabalho? Claro, Se puder voltar nele ali, pode. eu queria saber um pouco o tamanho, mais ou menos. E Uhum, ele, assim, visualmente, ele parece algo assim maleável, né? Assim, tipo, uhum. como se fosse não sei, algo falou em polímero, eu imagino alguma superfície meio plástica, assim. Eu queria saber se ele é realmente maleável, assim, e o tamanho, se puder falar pra gente, Sim. mais ou menos. Ele tem uma consistência de gelatina, como se fosse uma gelatina, mas a apresentação no espaço, ela se dá através de uma impressão em canvas, né, em algodão, papel algodão, e é ampliado. Então, essas imagens elas são ampliadas. Originalmente tem por isso que eu falo de camadas, Letícia, de elas começam na câmera, depois passam para o editor de imagem, eu seleciono o frame, aí eu passo para o polímero em um tamanho reduzido, assim, mais ou menos A5, mas elas tomam uma proporção maior, de 80%, quando são impressas. Mas, quando ampliadas, você não acessa essa maleabilidade em termos táteis. Isso está apenas na imagem, mas não no suporte. Pode continuar? Sim, obrigada, Matheus. Era isso mesmo que eu queria saber. Imagina, agradeço. Então, em 2016, ali, mais ou menos nessa época, né? Mais ou menos não, foi nessa época em que eu comecei a, a estender essa preocupação, essas preocupações em torno desse espaço litorâneo, esse espaço de passagem, né? Cabo Frio é uma região muito turística, em que as pessoas, principalmente em determinadas épocas do ano, elas vão para lá, assim, e tem uma relação, eu não encerraria aqui como predatória, mas uma relação impermanente, né? Então, isso eu fui observando, já mesmo não morando mais lá, mas talvez justamente por isso comecei a olhar que isso ditava muitas relações que aconteciam naquele espaço. Então, eu fui tentar entender se em outros lugares também, nas proximidades, né, em outras cidades do Rio de Janeiro, de que maneira que isso acontecia também, né? Essa prática de uma prática sexual também, né? Se ela aconteceria em espaços cercados pela água doce, pela, pelo, pela vegetação. Então, eu fiz uma residência em 2016, no início de 2016, chamada Nuvem, que ela não existe mais, mas era uma residência de verão de um tempo muito curto, 7 dias, e a ideia era essa, assim, de fazer esse registro, de tentar fotografar, compreender como que era essa ocupação das pessoas nesse espaço que permeava a água, né? E aí, essa é a série que eu produzi nesse intervalo, que era um período que estava tentando assentar essa questão dentro de mim, né, de
pensar essa impermanência, os rastros que as pessoas deixavam ali, essa minha relação com, com o espaço, mas também com as pessoas. Ah, nesse mesmo período, eu produzi uma série de colagens que eu chamo de estudos cartográficos. Os estudos cartográficos, eu acabo compreendendo que é tudo que eu estava fazendo ali nesse período. Não só isso aqui, essa colagem, né? Mas o nome desse trabalho é esse. Que são colagens que eu comecei a tentar organizar entre alguns pontos assim, que concentravam questões de contraste. Então eu percebi uma presença tanto em mim, mas também no espaço, nas pessoas, nesse exercício da própria sexualidade, do próprio corpo. Percebi uma questão muito atravessada pela presença religiosa, né, nesses lugares. E essa ideia também de uma sexualidade se tratando de mim aqui, né? Uma pessoa queer, LGBT, percebia também como que acontecia esse exercício fora da curva, né? Não era exatamente um exercício heterossexual, então, ou normativo. Então, comecei a fazer essa combinação entre páginas da Bíblia e páginas de revistas de magazine dos anos 90. Hoje também penso que essa estética, essa visualidade também, eu estava tentando expressar muito do que eu via na paisagem de Cabo Frio, assim, em termos de cultura visual assim, do litoral, né? Então, hoje, enfim, mas sem trazer muito para outros trabalhos, esse trabalho, ele acho que situa, nos situa assim, nessa coisa litorânea, mas já dando indícios de um interesse pela palavra e pelo texto, pela visualidade do texto. Por fim, assim, ainda nessa vibe litorânea, esse trabalho que eu vou interromper aqui os slides para mostrar a vocês, porque ele tem um minutinho apenas, chama Ostracismo. E eu fiz metade dele lá na Nuvem, que é a residência ali na região da Serra da Mantiqueira, Visconde de Mauá, e a outra metade fiz numa dessas praias de nudismo, na região dos lagos. Então, o ostracismo interessa muito o significado de algumas expressões. Então, na Grécia Antiga, existia essa ideia de ostracismo que é quando uma pessoa era indesejada na polis, escrevia-se o nome dela num pedaço do que se chamava de ostracon, que poderia ser um pedaço de concha, de osso, de cerâmica. E esse pedaço, né, esse ostracon, ele era jogado do alto de um penhasco, nesse rito, né, de expulsar essa pessoa dali. No entanto, essa cerimônia do ostracismo previa que depois de 10 anos essa pessoa poderia voltar para a polis. Então, era uma expulsão cujo retorno era previsto. Então, eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês. O vídeo é sem som mesmo.
Engraçado que no tempo da tela parece que deve ter mais tempo compartilhado aqui com vocês. Esse trabalho é ostracismo. Então, fazendo um pulo, acho que essa experiência toda, assim, de pôr tanto o meu corpo quanto me relacionar com o corpo de outras pessoas e pensar essas relações de embate, mas também de colaboração, essa tensão, eu acho que é um ambiente muito carregado, uma circunstância muito carregada de tensões, né? Isso foi me inspirando a propor o seguinte jogo, que aconteceu em 2017 no Festival de Arte do Corpo, chamado Calangos. Então, esse jogo ele aconteceu ali no Pátio, né? Quem é do Instituto de Arte e Design da UFJF vai reconhecer. E, assim, resumindo bem o que aconteceu, o que eu propus foi uma certa mistura de um jogo, uma brincadeira, né? Uma mistura de bandeirinha, que a bandeirinha a gente sabe que são dois times, e cada um dos times precisa pegar ou roubar a bandeirinha, pode ser um pedaço de qualquer coisa, uma bola, sei lá, do outro time e voltar para o seu time com ela sem ser capturado, né? A diferença é que havia essa mistura da bandeirinha com o funcionamento de um jogo de tabuleiro, um jogo de xadrez, damas, em que cada time precisava se movimentar apenas com um de seus jogadores por vez. Então, por exemplo, uma pessoa do time da esquerda precisa se movimentar para frente ou para trás, e depois do time da direita também tem que se movimentar. Então, uma pessoa de cada vez, sem se falar. Não poderiam se falar. Então, ele aconteceria silenciosamente. Então, isso gerou enfim, uma condição de regra, né, inicial para a gente poder jogar. Aí, nessa imagem, só um parênteses aqui. Para você está aparecendo uma frase aqui no o Meet, está compartilhando sua tela, esse tipo de coisa ou não? Tá aparecendo. Tá aparecendo? Nossa, isso é muito chato, né? Não que nem sei tirar. É só ocultar. Se tu apertar ali no ocultar, ele Mas aparece. aqui. Deixa eu ver. Pronto. Tava o tempo todo essa frase feia ali, né? Compondo. Enfim, tem esse detalhe, esse detalhe na foto. Os times eles foram divididos entre cobras e coelhos. Foi uma maneira também do árbitro propor uma condição de antagonismo, assim, de divisão entre as pessoas. Então, todas essas regras, história de bandeirinha, de xadrez, tudo isso, na verdade, era um pano de fundo, um pretexto para que um jogo, uma brincadeira, se instaurasse ali uma relação de competição inicial. No entanto, toda vez, não toda vez, mas em alguns momentos desse jogo, quando as pessoas tentavam efetivamente jogá-lo, o árbitro, no caso ele sou eu, vinha com algumas intervenções e bagunçava, dificultava o funcionamento desse jogo, de uma maneira que o jogo, tal como ele foi proposto, né, como ele tinha sido proposto inicialmente, ele era impossível, porque em algumas vezes, quando um time ganhava, o árbitro dava o ponto para o outro. Quando uma pessoa estava prestes a capturar a bandeirinha, o árbitro tirava a bandeirinha da frente dela. Então, era realmente, curiosamente, né, uma relação de um árbitro que
arbitrariamente se movimentava de uma maneira muito autoritária. Então, tudo isso serviu de uma certa restrição, assim, um ambiente de profunda pressão, para que, se o jogo ele tivesse que continuar, ele só conseguiria continuar se ele fosse um outro jogo, com outras regras, né? O que aconteceu hoje eu encaro como uma espécie de insurgência ali, que os jogadores, sacando um pouco que essa impossibilidade estava rolando, e afinal estava todo mundo no pátio, ali no campo, eles começaram a inventar outras regras, eu não sei se regras, mas outras formas de convívio, como pegar objetos, linhas que estavam ali no pátio e amarrar as pessoas, ou borrar um pouco a maquiagem, abraçar um outro. Então, isso, de alguma maneira, trouxe assim, para a gente pensar essas relações de colaboração e competição que constelam essa ideia de jogo, né? Então, eu comecei a pensar cada vez mais o espaço nessa ideia de jogo, mas também considerando cada vez mais as relações de poder que perpassam, né? Tanto a ideia de jogo como competição, mas também como colaboração. Essa imagem é a montagem, uma vista da exposição lá do CCME Penas Artes, em que eu participei com 3 trabalhos. Esses que estão no céu, se chama O Medo do Cacete, esse trabalho é O Medo do Cacete. O que está ali sendo projetado é o Homem Guilhotina, e esse que está no chão é o Chiqueirinho Alphaville. Então, Medo do Cacete, esse trabalho em que ocupa o espaço com essas armas feitas daquele brinquedo, né, pequeno engenheiro, bloquinhos de edificar, cidades, estruturas para proteger a casa e nossas cabeças, né? E elas então se transfiguram em armas ou cacetetes, e esses espaços que acabam apontando para o espectador, para a pessoa que está na exposição. O Chiqueirinho Alphaville é essa instalação que tem 3 metros por 3 metros e 75 centímetros de altura, feita de pelo sintético e essas varetas de cerca elétrica, né? Então, tem uma história em torno do nome desse trabalho, que Alphaville, né, é esse conjunto imobiliário, né, de casas, de condomínio, que geralmente é frequentado, né, habitado por pessoas com uma condição financeira mais abastada. E Chiqueirinho, além de ser essa coisa esse espaço do chiqueiro, dos porcos, é também o espaço em que os bebês humanos ora são colocados, né, para ficarem brincando ou convivendo. E além disso, durante a exposição, eu também acessei essa informação de que em São Paulo, no Brasil, né, chiqueirinho é uma gíria para esse camburão da polícia, na verdade não o camburão, mas o porta-malas ali do camburão, em que as pessoas, não mais, mas em que as pessoas eram colocadas quando detidas. Então, essa coisa da palavra, essa relação que muitas vezes vai aparecer visualmente, né, no espaço de exposição, ela também é complementada, ou o sentido ele acaba acontecendo também nos títulos dos trabalhos. Bom, esse trabalho já é um pouco mais recente, e quem está aqui na chamada e é de Juiz de Fora vai reconhecer essa imagem, talvez. Em um determinado momento eu estava num ponto de ônibus e essa imagem apareceu para mim, da linha de ônibus Progresso, que também é o nome de um bairro da cidade, né? Só que com esse bug, né? Com esse certo defeito ou efeito no painel de LED que nos faz pensar
uma ideia de progresso, um carro, um veículo que vai para frente, mas também de regresso simultâneo, de um veículo que conduz corpos também para trás. Isso, de alguma maneira, também começou a me chamar para uma relação que eu percebia em torno da própria cidade de Juiz de Fora, ou de um imaginário acerca dela, assim, da princesinha de Minas, da Manchester Mineira, de um imaginário que é todo cercado em volta da ideia de modernidade, de progresso. E problematizando um pouco essa ideia também, né? Em que as pessoas elas ocupam um lugar muito determinado, né? Então, essa imagem de essa imagem, né, que descansa, mas também que está caindo, né? De alguma maneira expressa um pouco a minha aproximação dessa relação. Em Juiz de Fora, o nome desse trabalho, ou desse gesto, é mimetismo. Mimetismo é uma relação que, na biologia, determinados organismos fazem de imitar outras espécies, ou outros animais, outros seres vivos, como uma relação ecológica, muitas vezes de sobrevivência. Então, começou a me incomodar profundamente esse tanque de guerra, esse canhão que existe ali na Travessa do Prisco, muito perto da Avenida Getúlio Vargas, que é uma das principais avenidas da cidade. E eu fui descobrir que esse canhão não tem a mínima relação com a cidade de Juiz de Fora. Isso vocês podem observar, inclusive, nesse texto ali que está acompanhado da escultura. Então, eu comecei a refletir o que faz, como que eu tiro esse canhão daqui? Por que ele está aqui, já que ele não tem nenhuma relação com essa cidade, de fora não tinha, esse canhão não veio para cá, enfim, não aconteceu uma guerra de canhões aqui em Juiz de Fora. No entanto, a ditadura militar, né, o golpe de 64, ele foi deflagrado a partir de Juiz de Fora. Então, as tropas elas partiram de Juiz de Fora rumo ao Rio de Janeiro. Então, comecei a fazer essas associações, não exatamente fazer, mas a perceber associações que ainda se fazem presentes, ainda que de uma maneira muito sofisticada, no presente. Aqui não está presente também, eu acho que também vou me alongar muito, mas essa grade que está aqui do lado dessa imagem, ela divide dois espaços, que é o espaço desse tanque e o espaço de um parquinho. Então, essa ideia de instrumentos nas mãos de crianças e adultos, seja para brincar ou de fazer guerra, isso começou a me chamar a atenção. Mas voltando aqui para o mimetismo, talvez eu não tenha falado, mas eu também sou professor de yoga, tenho uma relação muito profunda com a yoga. E aí, durante alguns dias, algumas dezenas de dias, eu comecei a ir diariamente até esse espaço e me fazer presente ali, pensando essa presença também como como um gesto. Não digo exatamente, não qualificaria como um enfrentamento ou uma conversa, exatamente. Eu comecei a tentar mirar, olhar para essa presença e ver o que ela produziria, tanto em mim quanto nesse tanque. E, consequentemente, na paisagem das pessoas ali. Essa relação de convívio com o tanque, com as pessoas e com essas imagens de fora, estou trazendo aqui algumas, né? Dentro disso que eu estou chamando de desmontes ou plano de fogo, me apontou para essa ideia de grifar. Então, plano de fogo, que é o nome dessa série que ainda está acontecendo, é um nome que se dá de uma certa estratégia dentro do jargão da mineração, de uma certa aproximação das rochas, né, do mineral que vai ser extraído
da natureza. Você tem que ter um plano para bombardear, né, para poder explorar aquele lugar. Né? Essa relação de muita exploração da natureza que me aproprio dela, para poder falar de que maneira que eu vou sozinho ou me relacionando com outras pessoas, colaborando com elas, de que maneira que eu vou reduzir a rocha ou o que eu estou reconhecendo como violência no espaço em pequenas pedras ou pequenos gestos, pequenas imagens durante o tempo para poder minerar, para poder, de alguma maneira, produzir uma transformação naquele espaço. O nome desse gesto, dentro de um plano de fogo, também dentro do jargão da mineração, é desmonte. Então, essa série já é mais recente, esse grupo de trabalhos, né, que eu estou aqui mostrando agora para vocês na tela, mas dentro do plano de fogo ainda se chama Grifos. E eu vou ler aqui junto. Meditação para lembrança de vida. Escolha um monumento, lembrança de morte, diariamente diante dele, estique os braços, o corpo, imite seus movimentos. Respire e construa presença, grande lembrança de vida. Para plantar e colher. Plantar frutos de abricó, bolas de canhão, sob as bases daquele tanque inerte de sua cidade. Regue com esperança e espere por uma primavera. Transposição do rio Paraibuna, rio grande, ruim e escuro. Num ponto esturricado, centro, praça, galeria, crave o irrigador do rio, com as suas e as mãos próximas, conduza a grande mangueira cheia de fluidos, ferrugem e memória. Pindorama panorama. Registre aonde você chega quando enfim chega no ponto final da linha progresso. Bom, antes de partir para o próximo, então, essas são esses textos, né, essas combinações, digo texto, mas também tem essa coisa do grifar, do gesto de grifar, dessa camada de tinta, né, que produz uma certa tensão, potencializa determinado trecho do texto, a fim de que nós nos lembremos ou não nos esqueçamos de determinada coisa, né? Então, essa relação do gesto, muito atrelada à ideia de memória, tanto a memória de quem lê, de quem escreve, mas também a memória da cidade. Isso se faz muito presente, tem ainda feito muito presente para mim aqui em Salvador. Ainda pensando nessa coisa do texto de Juiz de Fora, assim, esse trabalho que eu estava fazendo ali, essa série, ainda dentro do plano de fogo, se chama Chão na Cabeça, que são alguns bordados que eu comecei a fazer a partir de um encontro muito frequente, quase que absurdo, com fichas de jogo do bicho que eu ia encontrando encaminhados pelos bairros que eu frequentava, na época que eu morava lá, no caso aí, para quem está em Juiz de Fora. E aí, essas fichas, elas são produzidas e elas valem para aquele dia. Depois que você encontra com elas, aqueles resultados não dizem nada sobre ganhar ou perder. Então, eu comecei a tabular um pouco a partir desses textos inúteis, né? Pensando ali nesse contexto de encontro com essas imagens, que era um contexto de muita incerteza, e ainda é de incerteza e contingência política, econômica, né? Então, eu comecei a usar esses textos inúteis como uma forma de fabulação, mas também de um certo oráculo particular, de poder pensar em que talvez houvesse mensagens criptografadas aí, algumas mensagens, né, para poder orientar rumo a um futuro breve. Então, esses são alguns bordados que eu produzi e ainda estou trabalhando nessa série. E com essa ficha do jogo do bicho, esse texto, esses números, eu comecei a também fazer algumas modulações dentro desse assunto. E essa é uma outra variação delas, que se chama azarões.
São alguns bichinhos, digamos, né, de origamis que eu faço a partir dessas fichas, e esse é um deles. De alguma maneira, tentando reavivar essas fichas e trazer, ou pelo menos tirar do chão, ou pelo menos colocá-las num lugar de ser que frequenta o chão, né, com suas próprias patas. Então, já caminhando para o final, que eu acho que estou aqui já nos quase 45 minutos. Essa série, Muragens, esse é o último trabalho que eu fiz em Juiz de Fora, antes de vir para Salvador, e eu continuo fazendo esse trabalho aqui. Eu comecei em 2020, esse trabalho no final de 2020, a gente estava ali passando por essa experiência, né, que ainda não termina, mas ainda entendendo como que é essa pandemia do Covid-19. Então, eu tive a oportunidade, através do Prêmio Janelas Abertas, organizado pela universidade, de fazer esse trabalho que se chama Muragens Juiz de Fora. Eu contratei uma empresa de propaganda, né, de LED, para ser um GIF assim, que rapidamente mostra como que esse trabalho aconteceu no intervalo de 4 dias. Eu editei uma seleção de vídeos do Mar de Cabo Frio, que é essa paisagem litorânea que me era acessível, em Ressaca. Então, para além da minha vida, né, dessa lembrança particular, Cabo Frio é um lugar ali no final do ano, em Juiz de Fora, que é o ponto turístico, né? A cidade fica vazia, ou ficava antes da pandemia, para poder as pessoas passarem suas férias lá. Então, meio que claro, uma saudade de casa, mas também numa curiosidade de pensar como que essa relação de turismo aconteceria naquele ano, eu produzi essa relação de quase uma contra-propaganda, assim, uma propaganda um pouco sádica, né, de pensar um lugar pouquíssimo convidativo para as pessoas ali que estavam habituadas com essa imagem, imaginário, né, na fantasia de um refúgio. Então, isso na linha do horizonte dos nossos olhos, e que muitas vezes é a própria linha dos muros da cidade. Então, comecei a olhar cada vez mais para os muros, para a vegetação da Zona da Mata. Vim para Salvador olhando muito para os muros, né? Para as pontas de lança, para as cercas elétricas, para a forma como a gente protege o nosso corpo contra alguma coisa, né? Contra algum perigo iminente, contra algo que poderia colocar nossos bens em risco, ainda que esses bens fossem muito frágeis, né? Essa ilusão da propriedade. Então, comecei a olhar e essa série está em andamento. Por que está aqui o meu rostinho assim, porque eu comecei a fazer bordados e essa imagem, no fundo, é o bordado, é a imagem que inspirou esse bordado, que é perto de onde eu moro, aqui em Salvador. Então, eu comecei a pensar o que acontece quando eu trago essa imagem e começo a conviver com ela num tempo um pouco mais alongado, que é o tempo do próprio bordado, né? E o bordado é uma linguagem, uma técnica em que a gente tem que pegar a imagem com as próprias mãos e conviver com ela durante muito tempo. E é uma relação que é completamente oposta à relação que se propõe com esses ofendículos, que são essas estruturas previstas por lei, né, dentro de uma ideia de legítima defesa, para proteger as nossas próprias casas, né? Então, comecei a pensar assim, e observar que as vegetações, esses jardins, eles eventualmente se confundem com esses ofendículos, né? Pensando que às vezes parecem um ornamento, às vezes parecem oferecer perigo, como se fosse também uma certa miragem da minha própria cabeça, do meu próprio olho. E de que maneira que isso poderia também citar a pensar nas relações culturais daqui. Então, fechando aqui o que eu queria para apresentar, essa é uma série que estou muito
empenhado, assim, muito próximo do bordado, novamente. Que eu localizaria ainda nessa ideia de muragens, olhando para o horizonte e olhando muito para os postes. Quem é de Salvador, que já teve a oportunidade de ir para Salvador, vai perceber que, independente do bairro em que você está, é muito comum essa prática de cartazes, de propaganda, de empréstimo, de serviços espirituais, como cartomantes, jogo de búzios, trabalhos mesmo, né? De ebó, trabalhos espirituais, e esses cartazes, eles estão sempre em relação com as pessoas e com a cidade, com o tempo. Eles são rasgados, ora eles são arrancados para que outros cartazes deem espaço a eles, e de uma maneira muito rápida. Tanto que eu comecei a perceber que eu precisava também registrar essas imagens, porque talvez no dia seguinte, na semana seguinte, já estariam outras. Então, comecei a perceber que essas imagens, esse ambiente do papel, esse ambiente gráfico, né, e esses textos começaram a ser produzidos, eles também falavam um pouco dessa relação que diz de uma espiritualidade, de uma relação que é também econômica, né, que percebo aqui, mas que também eu já percebi em Juiz de Fora e percebo também aqui no Brasil. Uma certa instabilidade, de uma contingência e acho que sobretudo de um desejo, das necessidades das pessoas nesse tempo, né, que dizem um pouco de nossa fragilidade, assim. Não só fragilidade, mas nossa potência também. Então, eu tenho trabalhado mais recentemente nessa série das muragens postes. Bom, com isso eu finalizo aqui, pelo menos assim, essa fala longa, e agradeço a vocês. Obrigada, Matheus. É muito bom rever alguns trabalhos, conhecer e te ouvir falar dos mais recentes. A gente pode abrir agora para perguntas, questões. Não sei se alguém quer fazer algum comentário. Podem se pronunciar aí. Perdão, Marcos, pode falar. Não ia eu falo depois, pode falar. Eu ia só comentar. Matheus, você já viu um negócio de que esses cartazes de Búzios são anúncios de clínicas clandestinas de aborto? Ah, é, Hannah? Tipo, eu fiquei sabendo essa informação assim esse ano, e aí tipo, foi uma coisa que me chocou muito, porque eu também sempre reparei assim que tem pela cidade, nunca tipo me ocorreu a possibilidade, e aí comentaram isso comigo num dia e assim, foi uma coisa que me pegou muito, aí vendo o trabalho eu lembrei disso, até porque assim, Olha, uma questão bem próxima disso de corpo, sexualidade, enfim, tá aí no meio, né? total, e também das relações que a gente está vivenciando agora, né? Das Sim. notícias recentes. Isso eu não sabia, não. E você diz, assim, desses cartazes invariavelmente terem essa conotação ou em algum lugar específico? Eu não sei, porque assim, a pessoa que me comentou é de uma cidade menor aqui em Minas. Ela é de Campanha? Não sei, é uma cidade menor aqui para o norte de Minas. E aí, assim, foi uma informação que me soltaram, assim. A Letícia falou que é bem conhecido. Não, isso já é bem sabido mesmo, assim, em Porto Alegre também. Que maneira. Não é que é invariável, assim, que é sempre, né? Mas é um código, digamos, é um código que entre as mulheres é mais ou menos conhecido, assim. Nossa, eu não fazia a mínima ideia disso. Em Belém do Pará também tem assim incontáveis assim lambe-lambes desses assim de propaganda de mãe Diná, mãe Natália, mãe Manuela, traz marido de volta, enfeitiça a sogra, lá sei o quê, lê Búzios, lê tarô.
incrível. É curioso esses É títulos que tu bem. tá trazendo, né, Vidal? Porque eles são todos, assim, pelo menos esses que tu tá falando, eles são bastante direcionados às mulheres, né? Que é o público, né? Assim, eu já fui, né? Mas é porque meu pai, ele é meio velho místico, assim, das ideias. Mas no que eu fui, no caso, não era uma clínica de aborto, era uma moça que lia tarô mesmo. Mas, nossa, muito bacana o trabalho e também trabalhar com essa ideia de temporalidade dessas propagandas e até mesmo do Lambi Lambi, que é meio que um método semelhante, mas com uma finalidade diferente dessa intervenção de rua, né? Muito, muito bacana mesmo. O trabalho, que tu fez, ele é de costura mesmo? Ele é bordado, Matheus? O dos cartazes? Isso, ele é bordado. E o do ônibus, eu fiquei com curiosidade, o do regresso. É uma toalha? É um tecido impresso? O do. Também é uma impressão sobre tecido. Entendi. Pô, muito legal. E aí tem a instalação, né? Tem essa instalação, mas não é bom que você perguntou, porque o trabalho não é só o tecido, é também o Atrás suporte que dele, né? está embaixo do tecido, que é uma pequena prateleira que serve como um certo amparo para que aquela imagem ela também descanse ou mesmo se sente na parede. Mas assim. Sim. Obrigado por essa contribuição de Belém, né? Essa questão, eu fiquei curioso agora com essa questão tipo assim, da obra descansar, né? Tu criou ela com esse simbolismo, então com esse propósito de dar um apoio para ela na parede, por exemplo, assim, qual a finalidade assim Eu frequentemente tento pensar de que maneira que isso que me produziu algum tipo de perturbação lá inicialmente, né? Não apenas a perturbação em si, mas como que o meu corpo estava, como que a paisagem era constituída, né? Então eu compartilhei com vocês, eu estava sentado no ponto de ônibus, estava esperando. Então as pessoas geralmente, essa imagem ela foi capturada enquanto eu estava sentado esperando por um ônibus. As pessoas elas quando estão dentro de um ônibus, elas geralmente, né? Mas não só, elas pelo menos espera-se que elas se sentem, né, sejam transportadas sentadas. E aí comecei a pensar também como é que estão os pés das pessoas dentro desse carro quando esse ônibus para. Eles continuam a se mover, eles ficam parados quando eles chegam finalmente no ponto final da linha progresso, pensando nessa ideia de inércia, né, que é da física, mas também na ideia de um movimento em progresso aí que está aí no imaginário da cidade. Então eu pensei que aí assim compartilhando com vocês um pouco do processo, isso eu acho que são testes, modulações que a gente vai fazendo, né? Então o trabalho em algum momento ele existiu também com a imagem chapadona, né? Tanto na minha dissertação, se tiverem curiosidade de ver, ele está lá e não estava impresso em tecido. Então depois eu falei, não, o trabalho não está pronto, digamos aqui, não me satisfaz completamente se não estiver impresso numa imagem que está prestes a cair, que está cansada, ou que está descansando, ou que está esperando. Que acho que tudo isso diz para mim de uma relação com a cidade. Não estou falando só dessa relação de progresso e regresso, mas é importante a gente lembrar que essa ideia da Juiz de Fora na rota, né, de progresso, na rota moderna, se deu muito através da indústria têxtil. Então, esses trabalhos, a Princesinha de Minas, o Amante Mineiro, ela aconteceu muito por conta de uma indústria têxtil muito efervescente. Então, esses trabalhos que mostrei a vocês,
muitos deles, eles vão acabar sendo, digo assim, num contexto de Juiz de Fora, eles vão acabar também sendo resolvidos através do texto, que acho que é uma maneira também que eu encontro de me relacionar com essa outra dimensão do contexto. Texto, contexto, texto, enfim. É um pouco também da brincadeira que eu fico fritando. Isso, Letícia. Texto, testes. Nossa, Tá bom, Vidal? sim, eu achei muito interessante essa relação de reflexo da obra com tanto o contexto em que ela foi feita quanto o que ela tenta representar, né? O objetivo dela, assim. Pô, muito bacana mesmo. E é muito interessante, né? Essa sensação de que tu tem uma obra assim, tu sente, né? Como autor, né? O momento em que ela tá pronta ou então o momento em que tu ainda fica com uma pulga atrás da orelha e tu fica te perguntando assim, pô, mas esse é o objetivo final dela, essa é a forma final como eu quero apresentar ela. Talvez é muito curioso mesmo. É, eu acho que essa forma final, assim, pensando que a gente sempre vai estar fazendo coisas e elas não necessariamente vão nos satisfazer inteiramente. Essa insatisfação ela pode ser resolvida com outros trabalhos, né? A gente pode potencializar isso fazendo outras coisas, outros gestos, ou acho que vale muito, acho que eu uso essa palavra de modular, você vai às vezes resolvendo ou esperando, colocando trabalho na gaveta, né? Ou, mas eu tenho refletido sobre isso que você falou ultimamente, eu acho que para mim uma palavra que tem habitado um pouco aqui é a ideia de honestidade. Assim, acho que eu me vejo na necessidade de ser honesto comigo. Assim, tem trabalhos que eu olho e que eu apresento e eu sei que não está legal. Não é que não está legal aos olhos do mundo. Não sei, eu não sei o que na cabeça das outras pessoas. Mas eu acho que isso, se apresentar coisas sabendo que não tá satisfatório, ainda que essa possibilidade de te satisfazer esteja dentro do seu controle, eu acho que isso contradiz um pouco a ideia de ser honesto consigo. Eu acho que dentro de um compromisso com o processo criativo, isso é uma coisa que eu tenho tentado perceber. Que a gente é muito, principalmente nesse contexto assim, de redes sociais, de uma certa aceleração das coisas, de se legitimar e ser legitimado, a gente acaba sendo levado a produzir em ritmos diferentes. Às vezes é um ritmo que é nosso, né? Sei lá, não sei se também é isso, né? A gente vai sempre produzindo um ritmo arbitrariamente seu. Mas acho que é bom ficar esperto, assim, quando que, mesmo que eu seja levado a finalizar um trabalho, o que eu estou produzindo aqui satisfaz? Acho que é um diálogo muito pessoal. E E não assim, sei também. é, só mais um adendo também, porque, tipo assim, em relação à tua obra de mimetismo, da fotografia, né? Eu não sou daqui de Juiz de Fora, e aí teve algum momento em que eu tive que pegar um ônibus para eu ir para o centro, para eu ir para um outro estágio, e assim, no momento em que eu vi aquele tanque perto ali da Praça da Estação, antes de chegar por lá, assim, eu fiquei assim, ah, ah, eu fiquei, no mínimo, surpreso de um negócio daquele estar do lado assim de um playground. Eu acho que tinha uma escola ali por perto também. Porque assim, a influência que isso causa numa próxima geração, ou então no contato daquelas crianças que utilizam aquele espaço, é no mínimo revoltante, sabe? Uhum. Então, assim, eu entendo um pouco do sentimento assim que te levou a produzir, ou então ir atrás de entender o absurdo que é aquele negócio. Total, Vidal. Tem uma história que eu tenho retomado, assim, que eu aprendi a ler
com o espaço da cidade. Não foi na escola. Então, claro que eu passei pela alfabetização, que eu acredito que todo mundo aqui, né, pela fase de estar na pré-escola, alfabetização, primeira série, e assim por diante, até estar aí na graduação. Mas eu lembro muito da minha mãe contando, e eu tenho assim alguns lampejos também dessa lembrança, de às vezes no carro, até a pé, de olhar para as pinturas ou para esses letreiros, né? E testar combinações entre as sílabas. Isso muito criança, ou seja, não tinha nem a consciência da leitura, tampouco da escrita, estava começando ali, né? E comecei lá, vá, lava, já, lava jato, lava jato. Não sabia nem o que era um lava jato, até porque tinha um hífenzinho, né? Então isso ali a gente não aprende logo de cara na alfabetização. Mas aí eu comecei a perceber, diante disso que você falou, sobre as crianças, sobretudo as crianças da escola, né? Como que as imagens da cidade, as imagens que estão públicas e permanentes, né? Insistentes no espaço público, como elas influenciam muito na produção das nossas subjetividades e das formas como a gente vai se relacionar uns com os outros, né? E como também nada disso acontece à toa. Não é como se as imagens elas estão ali esquecidas. Não é como se tivessem esquecido um tanque de guerra numa das principais avenidas da cidade. É porque pode ser conveniente para um projeto de cidade que algumas imagens sejam insistentes, né? Então, por isso, eu acho interessante essa ideia de grifar, da gente, antes de se entender como um caminhante, a gente se entender como leitores da cidade. Então, é um pouco, tenho pensado a partir disso que você trouxe por último, Vital. Eu vou Que raio. pegar um pouco um gancho do que o Vidal falou, mas antes eu vou falar do que o Rafael Leite fez aqui alguns comentários no chat. E ele diz o seguinte: Mateus, mas ao mesmo tempo tem pessoas, eu não entendi em que momento ele falou isso, né? Mas ele diz que tem pessoas que acabaram sendo tocadas por esses trabalhos antigos seus e que poderão ter uma relação muito mais afetiva com essas obras. Ele segue: eu fui extremamente tocado pelas primeiras obras suas que vi em 2014 no IAD. Aquilo me fez acreditar até mais em mim mesmo como artista. Hoje em dia eu não vejo aqueles trabalhos no teu portfólio e fico pensando, caramba, mas são tão lindos, coloca eles lá. Enfim, te amo, e daí tem uma declaração de amor. Mas isso é uma pergunta também que eu acho que eu faria, assim, tipo... e aqueles trabalhos, por exemplo, do Eucarístico, né, que foi uma exposição que tu fez individual lá no IAD, que não aparecem, assim, pelo menos nesse teu recorte, e que tem ali também algo que aparece em alguns trabalhos que tu mostrou, que é uma pergunta que eu faria, que é a relação com a infância, né? Agora tu está trazendo um relato da tua infância também, mas é bem presente, assim, a questão do próprio jogo, mas de elementos, assim, como as peças, os chiqueirinhos, os brinquedos, a câmera, Hot Wheels, enfim, tem uma infância aí meio latente, às vezes bastante evidente. E se tu pudesse falar um pouco disso, né, dessa presença da infância ou das relações que tu faz, assim, com a infância. Uhum. Tá bom, Letícia. Vou responder a você e acho que tocando um pouco o que Rael muito carinhosamente colocou aqui no chat. Primeiro que eu acho bem legal, assim, que as coisas que eu produzi te afetem nesse sentido de produzir criação. Além do carinho, né? Eu acho que essa afetação te estimular a também pensar em como afetar outras pessoas, né? Isso eu acho que não sei se mais, mas tão interessante quanto expor os trabalhos ou ser legitimado nesse lugar, né? De expor em determinado lugar, eu acho que esse tipo de troca
por si só, para mim, legitima um trabalho, né, como gesto. E aí, o que eu acho que eu vi que acho que Rael chegou um pouquinho depois, eu tinha falado isso bem no início. Essa seleção aqui, ela foi arbitrária. Então, eu acho que tem muita coisa, assim, não que eu fiz muita coisa, não é isso. Mas eu acho que a gente poderia se aproximar de outras formas também. Poderia ter trazido outros trabalhos. Então, essa seleção arbitrária foi uma maneira da gente passear, da gente caminhar junto a partir de alguns assuntos aqui que eu situei. E eu acredito que a infância, ela apareça aqui, eu acho que ali no Eucarístico, Letícia, eu não estava tão preocupado ou tão interessado em alguns assuntos. Eu acho que da maneira como eu estou hoje. E não é como se eu não acolhesse isso. Acho que a fala de Israel me trouxe um pouco a suspeitar dessa possibilidade de interpretação. Não é como se eu não acolhesse esse trabalho de interpretação. Claro que não. É só porque eu acho que, de alguma maneira, os assuntos e as palavras, as palavras que me conectam com esse momento da minha produção, eu tomo esses assuntos para outros campos, outros contextos, né? Então, acho que algumas coisas foram resolvidas, né? Eu não tenho tanto interesse em trabalhar a bala de iogurte ou o alimento no lugar. Vocês podem conferir na internet, os trabalhos estão todos aí, né? Mas só uma coisa que eu queria falar, finalizando, é que em algum momento me falaram que infância tem a ver com não ter voz. E eu estava vendo esses dias também que aluno, vem do grego, tanto alguém, pensava que era alguém que não tem luz, em algum momento me foi dito isso, mas estava vendo que tem essa ideia de alguém que é amamentado, alguém que é nutrido assim, pelo leite, ou que está sendo nutrido ali por essa ideia de um professor ou uma professora. Então, acho que essa ideia da escola, da leitura nesse período de alfabetização, de uma certa ingenuidade que é muito própria da infância, desse período em que a gente é muito afetado, profundamente afetado por tudo, pelo mundo, isso não é timing. E eu procuro me situar na cidade da mesma forma como eu rememoro, pelo menos, né, essa criança que estava ali aprendendo a ler. Se a gente talvez se situasse hoje, essa é uma proposta. Eu acho que é uma proposta que eu tento trazer com o meu trabalho, assim, quando vai para o espaço público. Acho que a infância está nesse lugar de, não é ingenuidade, mas de uma abertura, de trazer esse lugar da abertura. Se a gente esquecesse que aquele cartaz ali é sobre Búzios, e se eu tentasse recombinar essas palavras e pensar em sentidos tanto anteriores ao que está ali, mas também em sentidos mais fantásticos, digamos, né? Essa coisa da invenção. Então, é dessa maneira que eu tenho pensado um pouco o lugar da infância, não só, acho que o bordado, assim, também traz muito esse lugar, né? E é isso. Não sei se eu te respondi. Sim. Alguém quer fazer alguma pergunta? O Marcos acho que queria falar. Não sei, Marcos. Oi, sim. Não, então, o Vidal acabou fazendo a pergunta que eu tinha em mente da última obra que o Matheus mostrou, se era um bordado e tudo. Mas eu queria ressaltar também que é um presente estar vendo mais uma vez o Matheus. Assim, eu fiz parte da minha graduação com o Matheus e como o Rael disse também, algumas obras do Matheus, elas trazem alguns sentimentos, até mesmo de saudade, né? Tipo, as obras, enquanto ele estava apresentando alguns dos trabalhos, eu fui lembrando o Laboratório de Instantes, Bitpoca, enfim, vários momentos da UFJF que a gente esteve junto. Mas era mais isso mesmo. Quanto ao trabalho do Matheus, o Vidal acabou fazendo a pergunta, que era a última obra que o Matheus tinha mostrado como era feita. Mas o Matheus respondeu que era um bordado. Sim, Marcos, é um Maravilha. bordado.
Obrigado, amigo. Deixa eu perguntar, então, a respeito desse bordado, também é uma dúvida, uma questão, Matheus. Como é que é para ti, assim, essa passagem desse material gráfico que tu parte para o bordado, né? Tem a questão da temporalidade, que já foi dito, assim, que é tipo, talvez, assim, habitar essa, vamos chamar essa imagem, esse texto, textilmente, se eu posso dizer assim, né? Mas tem também, como é que eu posso dizer? Tem uma questão quase no sentido de cópia, né? De pegar e me parece que tu mantém em alguns do jogo do bicho, que eu adoro, uma certa escala e um respeito assim a caligrafia, a distribuição nos próprios cartazes, assim, me parece, pelo menos eu tenho a sensação assim de que tu respeita, o que eu quero dizer, tipo, a configuração de como tu encontra os próprios rasgos do cartaz ou da paisagem, enfim. Então, eu queria saber como que é para ti essa questão da reprodução, digamos assim. Quando eu falo cópia, é tipo de uma certa manutenção, uma fidelidade ao trabalho original, assim, ao trabalho não, à imagem, né? Mas ao mesmo tempo num outro suporte, numa outra cor, talvez, enfim, assim. Queria que tu falasse um pouco sobre essa questão que tem a dimensão temporal, mas também a questão formal, assim, como que é para ti essa passagem, né, do papel para o bordado. Ok. Tem alguns motivos que me levam a querer transpor isso para o bordado. Acho que vocês devem ter observado, tem que a imagem ela acaba ganhando um caráter meio objetual, né? Então, de flutuar um pouco sobre a parede, de uma maneira como se, da mesma forma como a gente grifa o texto, a gente também, no caso, eu tento suspender aquela ambientação gráfica da planaridade que é a do post. Né? De que maneira que eu conseguiria fossilizar, pensando que é quase um exercício assim, arqueológico, né? De algo que vai estar ali muito sujeito às intempéries, né? Do tempo, do clima, né? A gente está aqui, maresia, mas também é a agilidade das propagandas e tal. Então, de que maneira que eu consigo ser rápido em capturar essas imagens, mas também nesse tempo que é lento e árduo da função de bordar, eu consigo congelar essas imagens. Então, esse realismo aí, que eu acho que eu traduziria, não sei se tradução seria a palavra, mas eu compreendo assim, que Letícia está falando um pouco de um compromisso com um certo realismo, né? Então, esse compromisso com o realismo vem de uma vontade dele. Aí, retomando aquela série que eu estava falando com vocês, que é o Plano de Fogo, Desmontes, eu não quero mais desmontar. Eu acho que não é sobre desmontar, sobre desmontar no sentido de pegar uma coisa e testar outras combinações. Eu quero grifar, no sentido de preservar a materialidade, ou pelo menos a visualidade, o máximo que eu puder, ainda que eu esteja tratando de um suporte completamente distinto. E acho que é um pouco também a curiosidade que o trabalho acaba suscitando, né? Então, se eu tomasse a liberdade de, com o bordado, não ser tão realista, certamente o efeito seria diferente. Mas eu diria isso, assim, em algum momento eu fui percebendo que a minha relação de leitura, a minha relação com a cidade é muito de alguém que está lendo, está tentando, inclusive, aprender a ler, aprendendo a escutar a si a partir da cidade. Então, aprendendo a lembrar. Então,
nesse gesto que nós fazemos, né, que é de grifar o texto, a gente não muda a camada que fica por baixo, a gente insere uma nova camada. Então, são camadas que coexistem, né? Então, eu tento pensar, ainda que eu não esteja fazendo isso propriamente, né? Não estou ali fazendo, por exemplo, com serigrafia, não, sabe, uma camada de Photoshop, não é isso. Mas é de uma maneira figurada. Eu acho que a orientação que traz para o bordado é de deslocar no sentido de grifar. Maravilha, obrigada. Gente, eu posso ficar aqui monopolizando, porque eu faria mais uma pergunta que eu vou lançar e quem quiser também fazer alguma pergunta ou comentário. Mas se tu pudesse falar, Matheus, um pouco tu falou muito, né, já da questão do texto, própria ideia, essas imagens que tu tem trazido de grifar, de marcar texto, palavra, texto muito forte, né, no teu processo, assim, mas tem uma relação também com a escrita, assim, né? Então, é um leitor, como tu está te colocando diante de um leitor da cidade, né? Um ouvinte, não sei se é ouvinte, um escutador, sei lá, mas enfim, alguém que lê a cidade. Mas também tu tem uma prática de escrita, né? Que aparece até num trabalho que tu acabou de mostrar para a gente, que tem essa relação da escrita com as marcas, os grifos, né? E aí eu queria saber assim, um pouco qual que é o lugar da escrita no teu processo, né? Assim, se é uma dimensão importante, se a escrita como que tu vê isso, assim, né? Como um outro lugar de trabalho, no sentido assim, que talvez daqui a pouco tu possa te apresentar como um artista visual e poeta, por exemplo, ou se esses textos, eles, digamos assim, trabalham junto com as imagens, né? No sentido de que fazem parte de um processo de formulação mesmo dessas ideias, esse trabalho como uma forma de organizar o pensamento, enfim, um pouco qual o lugar da escrita, assim, para ti seria uma pergunta. E dessa prática, né? Se é uma prática constante, se é algo, né, ou não. Maravilha. Eu estava lendo um livro do Flusser, que é o Willem Flusser, que é um filósofo que eu gosto muito, principalmente por essa a ideia de ficção filosófica, assim, sabe? Que acho que se aproxima, inclusive, com o que você está trazendo aqui, assim, de alguém que também é poeta, ainda que não seja se autodenominado como poeta, enfim. Mas eu acho que eu estava lendo um livro dele, se chama Gestos, e aí ele fala sobre o gesto de escrever. E aí eu retomei aqui esse grifo, que ele fala o seguinte: por sua essência, o gesto de escrever não é constitutivo, mas penetrante. Não cobre a superfície, entra nela. Então, por que eu grifei? Assim? Porque eu acho que esse trecho desse capítulo do livro Gestos fala muito sobre a minha relação de escrita com a agulha do bordado. Então, não me interessa nesse grifar, e grifar assim, de uma maneira metafórica que a gente está conversando, né? Potencializar, alterar um sentido a partir de uma potencialização do que está ali, né? Para que a minha memória seja ativada, para que eu não me esqueça, para que as coisas saltem, né? Mas não necessariamente rabiscar, alterar, inserir uma vírgula, corrigir, não é esse sentido, né? Então, eu acho que essa ideia de escrever como penetrar
no mundo, né? Eu acho que, de alguma maneira, me leva também para o meu trabalho com artes visuais. Tenho pensado muito, assim, até curioso falando desse livro, porque eu acho que tem muita ideia de gesto, assim, com o que eu faço. Então, com muragens, esse trabalho de muragens de Juiz de Fora, eu acho que é muito gestual. Mas eu, sinceramente, sendo bem sincero, assim, eu acho que não é uma preocupação, pelo menos agora, assim, refletir sobre se eu também sou poeta ou se eu também sou um escritor, mas pensar de que maneira que essa escrita ela aparece em determinados trabalhos que também vão ser visuais ou não verbais, né? Eu gosto de pensar isso, né? A gente talvez não com pouca frequência separa isso dentro do campo das artes visuais, né? Tipo, pensar o texto, como a imagem também é texto, a imagem é um texto não verbal. Geralmente fala texto e imagem, né? Mas pensando de que maneira que a escrita ela aparece como uma forma de pensar. Então, não é a única. Então, eu acho que quando eu escrevo meus poemas ou esses grifos, né, que eu mostrei a vocês, é um trabalho em artes visuais. Ainda que, sei lá, chegue alguém, Matheus, publica esse livro aqui, eu enxergo isso como um trabalho em artes visuais, porque existe uma visualidade, uma escolha, pensando em técnica, existe uma escolha tipográfica, de diagramação, tem uma relação com design, uma relação de composição entre as camadas amarelas e as estrofes, né, que estão por baixo. Então, isso é uma maneira de escrever, mas é uma maneira de pensar visualmente. Então, acho que, ainda que eu escreva, e não estou nem falando só dos grifos aqui, sempre vai ser uma maneira de pensar coisas que poderiam também ser resolvidas através da escultura, através do desenho. Então, quando eu vejo assim, eu não vou conseguir, não tenho nem grana ou condições de ambientar um furacão, não tenho condições de colocar as pessoas para andarem no alto de uma corda bamba, numa chuva de caco de vidros. Mas é um trabalho que ele é visual, mas ele é visual para pensar o texto. E eu não estou inventando a roda com isso, né? Sabe? Todos sabem que existem vários artistas que trabalham dessa forma também. E alguém que eu sei que nos interessa, que também faz muito isso e inspira, é a Yoko Ono, o próprio Priscilo Meirelles, o Francis Alves. São os artistas que me inspiram a pensar o texto dentro das artes visuais, como alguns mais próximos que eu tenho a felicidade de acompanhar mais perto, como o Fábio Moraes. Então, mas eu não sei se eu colocaria na bio do Instagram ali, escritor e poeta ainda. Tá ótimo, não era isso que eu queria. Acho que é legal assim, a gente mostrar, situar um pouco como essas coisas estão, na verdade, interligadas, né? Assim, a escrita com a imagem, digamos assim, a palavra, imagem, num campo de reflexão e pensamento, né? Sem necessariamente categorizar, assim, ou separar. Hannah. Não sei, assim, se é uma pergunta meio avulsa, mas por que você se mudou para Salvador? Bateu essa curiosidade. Olha que curioso, né? Talvez pelo mesmo motivo aí que você está no fundo do oceano, mais perto da água. Então, nossa, são vários motivos, já, mas vamos lá. Acho que tudo esse é processo também, né? A vida pessoal também é processo criativo, dentro desse contexto. Meu companheiro, meu namorado, né, o Washington da Selva, que também é artista visual e parceiro em colaborações artísticas, em aulas de Kundalini Yoga, que está aqui na chamada, que entrou ainda há pouco, e também foi aluno do IAD. Ele foi premiado num prêmio, né? Um prêmio foi ótimo, mas ele recebeu uma premiação de fotografia que no ano passado,
dimensão daqui de Salvador. E aí, por conta disso, a gente precisou vir para cá, voltar. Eu tinha vindo pela primeira vez em 2017, a gente estava começando a se relacionar. E aí, nisso que a gente veio para cá, a gente já estava a fim de sair de Juiz de Fora. Afinal, foram 8 anos morando na cidade, já tinha terminado o mestrado, e assim de uma interlocução, assim, de um outro contexto. A gente sabe também que, pelo menos para mim, né, comecei a produzir trabalhos, né, você colocou o site agora, muito por conta de uma relação com a universidade. Quando a pandemia vem, quando a minha relação com a universidade ela termina, e eu também não queria fazer doutorado, né, alongar essa relação acadêmica com a UFJS, preciso sair daqui. Então, veio Salvador. Então, Salvador acho que também me traz algumas questões que são muito... É um desvio do percurso que tende a não me distrair, mas a potencializar algumas coisas que já estavam ali se anunciando. Então, acho que é importante a gente pensar em termos de processo criativo, pensando também a nossa vida, né, como constituinte desse processo, as escolhas que a gente faz e também as escolhas que a gente faz, assim, como que os lugares que a gente faz também vão se tornar assunto, a gente consegue vislumbrar, assim, o que eu posso fazer aqui, assim, o que está na hora de ir embora, na hora de, às vezes, de testar uma combinação assim de um outro trabalho em outro lugar. E aí, quando eu vim para cá, eu percebi assim que algumas coisas que eu já percebi em Juiz de Fora estavam aqui também. E algumas coisas lá de Cabo Frio, aqui também. Então, por exemplo, querer me alongar muito só para finalizar, Cabo Frio é a cidade em que eu passei de 99 até antes de ir para Juiz de Fora, que foi em 2012, 2013, para Juiz de Fora. Então, fiquei 18 anos da minha vida em Cabo Frio. Então, essa paisagem vai estar invariavelmente até eu morrer aí no meu imaginário, infância. Então, Cabo Frio é uma das cidades mais antigas do Brasil. Então, a história data de 1504. Então, a história de Cabo Frio se confunde com a história do descobrimento, dessa ideia de descobrimento do Brasil. Então, não voltaria para Cabo Frio, mas vindo para Salvador, eu consigo também falar de questões. Eu sinto que, quando me aproximo de Salvador, sem querer assim, ousar ser uma pessoa que está ali dando conta da história do Brasil, mas eu percebo que, ainda que nesses meus gestos muito íntimos, falando a partir deles, eu consigo tocar também uma história que foge da minha vivência, que é comum à história do Brasil, sabe? Então, isso eu percebo uma conexão com uma coerência com o que eu fiz até aqui, sabe? Pode parecer controlador demais, mas eu acho interessante pensar assim, os lugares para onde a gente vai, ainda que sejam lugares imprevistos, como potencializadores do que a gente faz. Pô, eu adorei, assim, respondeu tudo que eu gostaria de saber. E eu fiquei pensando isso, sabe? Tipo, de você ir, assim, de Juiz de Fora, de repente, Salvador, assim, o contraste que deve dar. E, assim, eu nunca fui, então, na minha cabeça, é só um lugar imaginário. Muito legal, muito obrigada. Muito legal, porque, assim, eu lembro de ter visto seu trabalho sendo mencionado, eu entrei no IAD em 2020, e eu achei muito maneiro, eu vi que ia rolar, eu quis participar para ver qual é, e eu amei ainda mais. E eu lembrei que eu já tinha te visto Mariana Procópio, eu acho, em tipo 2016, 2015. E aí, assim, muito legal esses encontros assim, da vida, é muito bacana. Obrigada por estar conversando aí com a gente. Te agradeço, Hanna, pela generosidade. Bom, porque tem essa passagem, fica assim, pessoas que conheceram, outras deixam lembranças, assim, pessoas que foram tocadas e outras que são mais desse campo do imaginário, assim, né? Isso é muito bom. Pessoal, alguém quer fazer mais alguma colocação? Eu deixei aqui nos comentários tanto o site do Matheus, né? Porque dá para a gente ver, enfim,
rever os trabalhos que ele mostrou e conhecer outros que ele não mostrou também. Acabei deixando também o site do Tom, que foi mencionado aqui, para quem quiser conhecer também. E não sei se alguém tiver mais alguma pergunta, acho que a gente poderia abrir mais uma, ou então ir encerrando. Né? O Vidal quer fazer. Então, o Vidal faz a última pergunta e depois a gente encerra. Assim, não é bem uma pergunta, né? É mais um puxadinho assim do que a Hannah falou e do que o Matheus disse. Porque assim, eu já tinha reparado isso, acho que no primeiro palavra plural que a gente teve com qual é o nome dele? O Letícia? Tá com ele na Foi o ponta da língua? Juliano. Com o Juliano. A relação que o Juliano tinha também assim com os espaços que ele ocupa, né? E assim, eu sempre tinha visto essa relação do artista com o espaço, né, com a participação que a gente tem com o local que a gente habita, como uma forma de inspiração, mas eu achei muito curioso a palavra que o Matheus utilizou, né? Essa potencialização que o local que a gente ocupa e o local que a gente participa faz na nossa arte, né? Eu não sei se o Matheus, se tu chegou a sentir uma diferença ou então uma mudança não diria no estilo, mas assim na tua abordagem com a arte que tu produz, nessas pequenas mudanças assim de locais, por onde tu passou e por onde tu habitou, né? Se tu tem, por exemplo, se Salvador te influencia de uma forma diferente aqui, óbvio que de uma certa forma influenciou porque são locais diferentes, mas assim, de que forma eles afetam teu trabalho a esse nível pessoal, né? Ambos esses espaços que tu chegou a ocupar e se mudar ao longo da tua vida. Certamente, Vidal. É uma mudança muito grande. Eu falei que quando a Hannah trouxe a contribuição dela, que tem coisas aqui, principalmente o mar, a relação que é turística, né, uma relação que não é exatamente só o mar, não é o mar, sei lá, mar, por exemplo, também frequentei do litoral, sei lá, Letícia de Porto Alegre, né? Tem um mar que é o do sul, é completamente diferente do mar da praia do Porto da Barra, que é a praia aqui, cartão postal de Salvador. Então, essa relação de turismo, de uma profusão de corpos, uma relação com o corpo, e uma topografia é outra, você falou, claro, é uma outra relação, mas ao mesmo isso me aproxima de uns lugares, né? Isso produz familiaridade, mas certamente vai produzir muita diferença, né? Eu acho isso interessante. E aí eu acho que vai de cada um. Para mim, eu acho que Salvador é um lugar que eu estou há pouco tempo. Isso é uma coisa interessante de falar. Eu cheguei aqui em janeiro de 2022. Então, se me perguntar isso daqui a 2, 3 anos, se for o tempo que eu ainda estiver aqui, vou saber te responder melhor, mais precisamente. Mas olha só, eu estou há 6 meses aqui e algumas coisas, não algumas coisas, mas isso que se chamou de paisagem tem me estimulado a pensar. E eu acho interessante usar essa palavra paisagem, porque ecologicamente, né, pensando em termos de relações, ela é constituída pelo espaço, pelo que a gente está falando aí do espaço, né, natureza, mais a praia, mais determinada praia, mais determinada rua, as relações, a minha relação com quem eu moro, a casa onde eu moro, a umidade, a comida é diferente da zona da mata, a forma, como eu falei ainda há pouco, né, a forma como as pessoas cercam as suas casas é diferente. Então, tudo isso vai ser diferente, né? Agora, enquanto alguém que está no domínio sobre o próprio processo, seja artista ou não, ou alguém comprometido com as artes visuais ou não, o quanto de radicalidade ou intensidade está disposto ou disposta a enfrentar nesses trânsitos e transformações.
né? Não quer dizer que a pessoa tenha que sair de Juiz de Fora, sendo esse seu lugar, e ir para um lugar com um clima completamente diferente, uma cultura completamente diferente. Não sei, eu acho que pensando no trabalho e na vida como um texto que é autoral, é o autor ou a autora que vai determinar os seus critérios de escrita, né? Então, nesse sentido do percurso que tem traçado até aqui, eu tenho gostado desse pequeno absurdo de vir para cá, que também é preenchido com uma certa coerência. Entendi. Muito grato. Muito legal. Acho muito Obrigado interessante você. essa forma como tu coloca essa questão do comprometimento com uma radicalidade, que é também uma questão de uma responsabilização pelas próprias escolhas, né? Tomar responsabilidade por essas escolhas e levar isso adiante, né? Afirmar isso também. E acredito, assim, falando a partir da pergunta do Vidal, que eu acho que é muito boa, eu imagino, assim, pela minha deslocamento sempre traz um estranhamento, né? Assim, ele abre muito um estranhamento bastante radical, né? Mas que é um estranhamento que também a gente pode cultivar, né? No lugar onde a gente está também. Eu acho que é um pouco isso que também tu fez muito em Juiz de Fora, como tu fez na tua própria cidade natal, né? Que foi estranhar, assim, questionar, olhar para esses espaços com uma curiosidade, né? Uma curiosidade Total. estrangeira também, assim, né? Porque esse estrangeiro também como que a gente pode, os espaços potencializam, mas a gente também tem uma capacidade, enfim, de ativar, né, um pouco esse estrangeiro em nós. Acho que é um pouco, isso já está um pouco presente, né, na prática artística, eu acho que de modo geral, né. Não sei se é possível, eu não sei se é possível, é uma pergunta, né? Se é possível ter vontade, ou desejo, ou ímpeto de criar, se tu não tem esse estranhamento, alguma inquietação, né? Diante dessa paisagem. E aí essa paisagem, como da forma que tu situou aí pra gente. Eu acho que para você deve ser conhecido, antes das pessoas que estão aqui, mas tem um texto que eu li no segundo ciclo, né, a segunda graduação, que é o Reflexões sobre o Exílio, do Eduardo Said, que é alguém também que eu gosto bastante, que ele vai falar sobre um processo que é dele, né, de estar em diáspora, alguém que tem uma ancestralidade ali do Oriente Médio, embora tem um documentário dele que ele fala sobre isso, assim, de estar nos Estados Unidos, não ter exatamente essa cidadania não, não ter nascido no Oriente Médio, mas ter essa ancestralidade do Oriente Médio, mas ser visto nos Estados Unidos também como alguém que é oriental. E tem esse livro dele, né, que é o Orientalismo também. Então, mas tem um trecho, porque eu estou falando sobre a reflexão do Brasil. Porque quando eu estava fazendo o ostracismo, eu comecei a escrever sobre esse processo e esse texto contribuiu muito para eu compreender esse momento em que eu me deparei com o encontro com as praias de nudismo. Essa ideia de estar em exílio, ele vai falar que a ideia de exílio, é claro que existe o exílio político, né? Existem as pessoas que são forçadas fisicamente a se retirarem de seus países por questões de integridade física, né? A gente sabe, enfim, existem dimensões do exílio. Mas eu gosto de pensar também, assim, de uma maneira metafórica, ele fala de o exílio ser uma condição em que a pessoa ela é impedida de voltar ao seu lugar de origem. Só que se a gente for pensar na ideia de lugar, o lugar ele é sempre um lugar, um espaço em que existem relações de poder, relações de significado que são preenchidos ali entre as pessoas. E a memória ela frequenta muito esse espaço. Então, quando eu paro para pensar
em alguém que viveu a maior parte da vida em Cabo Frio e depois passa 8 anos em Juiz de Fora e volta para Cabo Frio, esse lugar que eu tinha como Cabo Frio, ele só frequenta a minha memória, ele já não existe mais. Então, eu experimento, em alguma instância, esse lugar de impedimento de retorno, sabe? Então, por que eu estou falando isso? Porque eu acho que a gente sempre vai experimentar, ou pelo menos eu gosto de pensar essa ideia que você falou, assim, de um certo estrangeirismo. Não é de ser estrangeiro no lugar de descomprometido com o lugar. Que isso é muito do turista que vai explorar um lugar que tende a reificar o outro, reificar o lugar que é estrangeiro, né? Mas de se deslocar um pouco desse lugar do conhecido. Né? A gente pode se ver como estrangeiro no próprio lugar quando a gente passa a não tomar as coisas como completamente conhecidas, né? Você sabe, a gente fez isso de fora. Se vocês pararem para pensar, total, se a gente para pensar em Juiz de Fora, tem um trabalho meu em parceria com o Osto da Selva, que é o Umbigo de Sarandira. Sarandira é um distrito aí de Juiz de Fora que você leva um pouco mais de 1 hora para chegar de carro ou de ônibus. É Juiz de Fora. Mas dificilmente você vai ver nos cartões postais. Você vai se sentir certamente estrangeiro a esse lugar. Mas é a cidade onde você mora. E a cidade e eu fui conhecer Sarandira apenas depois de 8 anos vivendo na cidade, entendeu? Então isso é curioso você falar, porque também é o interesse de produzir essas pequenas perturbações, assim. A gente, às vezes, se colocar como estrangeiro ao próprio lugar, né? Não precisa viajar para a Europa para ser estrangeiro. A gente percebe o estrangeiro como numa relação com uma mãe, com um pai, enfim. Isso pode ser um método também. Bastante. Muito bom, Matheus. Gente, acho que a gente pode ir se encaminhando aqui para o fim. A gente já está chegando a quase 2 horas, enfim, de encontro. Claro que a gente, né, a gente poderia manter essa conversa mais tempo. Mas eu quero agradecer muito, Matheus. Matheus, acho que a gente vai sair daqui com altas reflexões e pela generosidade também, como tu apresenta o trabalho, cuidado e a gentileza de sempre. Então, muito obrigada. Obrigada também quem esteve aí com a gente, fez perguntas e acompanhou aqui o processo. Então, eu vou encerrando e te agradecer, Matheus, mais uma vez pela presença aqui no projeto com a gente. Eu agradeço a todas, todos e todes. Reafirmo assim, que foi um oásis assim, num contexto muito perturbado aqui da semana e muito gratificante estar de volta, mas também estar com pessoas interessantes e interessadas como vocês. Obrigada, espero que a gente possa uma hora fazer esse encontro presencial.